Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica, e se você chegou aqui do nada, fica comigo que a gente vai falar de papers. Bom, eu tenho dois tipos de vídeo basicamente. Um que eu chamo de vídeo aula, que são vídeos de 30, 40 minutos, onde eu falo de um tema de modo aprofundado, né? E os cafezinhos, que são os vídeos que eu lanço todo dia, que sem roteiro prévio, que eu discorro sobre algum tema que tá aí, ou algum tema que eu quero falar, né? Por que que eu tô gravando esse vídeo e não seguindo as séries que eu já comecei aí? Porque me falta tempo. E aí eu resolvi falar de uma coisa que fosse fácil de se preparar. Então, é uma série que eu já pensava fazer há algum tempo, ler algum paper interessante, mas isso eu vou mostrar, falar um pouco sobre especificamente de papers, né? Bom, o que é um paper, o que é um artigo, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu escrevi um artigo, e aí, tipo, isso tem conotações diferentes, depende da forma que você fala, né? Artigo, as pessoas podem pensar que é um artigo de blog, é um artigo de revista, foi publicado em uma revista. Bom, na academia é um pouquinho diferente. As revistas, elas têm processos para aceitar artigos que são um pouco complexos. Por que são complexos? Porque esses artigos têm que ser revisados, eles têm que ter metodologia, ele não é simplesmente um artigo que eu escrevo da minha cabeça, ele tem formatos específicos. Então, por exemplo, vamos olhar esse artigo que eu estou lendo, né? Ele chama Influencing Factors in the Scalability of Distributed Stream Processing Jobs. Observa uma coisa aqui. Aparentemente não tem nenhuma tecnologia comum aqui que a gente conhece, né? Ele não fala de Kafka, não fala de Java, não fala de microserviços, ele fala de Distributed Stream Processes. Por quê? Porque o artigo ele vai trabalhar conceitos, não uma tecnologia em específica. Ele não vou ter um artigo falando de microserviços, ou se tiver, vai falar sobre algum tema mais abrangente de microserviços. Então, assim, aqui ele vai falando de Distributed Stream Processing, que tá o famoso Apache Kafka lá. Então, assim, aqui tá falando de Kafka? Sim, não. Ele tá falando de outro Stream Processing. E quando eu vou ler esse artigo, a primeira coisa que eu faço é ler o abstract. Mas eu tenho que saber inglês? É muito recomendado, assim. Se você quiser ler artigos em português, procura a biblioteca da SBC, né? Eu nem abri aqui para ver, mas assim, existem conferências nacionais que publicam-se em português. Mas é melhor você ler em inglês, por quê? Porque o escopo de publicações é bem maior. Você tem mais o escopo, digo no sentido de o número de revistas, o número de conferências que é possível de ler. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar num artigo é o título, né? Pô, o título fala do que eu quero ler. E aqui é muito importante assim, não existe nenhuma regra para se colocar título. Às vezes você vai encontrar algum título engraçadinho, mas na maioria, 99% dos casos, é um resumo. Bem resumo do que está sendo feito. E a gente já sabe que ele vai analisar os fatores que influenciam na escalabilidade de jobs em frameworks de Distributed Stream Processing. Eu já sei basicamente o que está sendo falado aqui. Por quê? Porque o título consegue me passar isso. Então, assim, se eu estou procurando um artigo, eu tenho que saber, eu tenho que ler o título, primeira coisa. A segunda coisa é o abstract. No abstract, eu vou te dizer o quê? Eu vou ter um breve resumo do que vai ser discutido nesse artigo, né? Então, assim, o abstract sempre começa de uma coisa mais abrangente e vai para menos abrangente, né? Então, a gente vê aqui, ó, que ele finalmente ele dá algumas recomendações para as pessoas que usam Steam Processors não undertake, não superestimar os clusters que ele tem, ou seja, para não desperdiçar recursos. Então a gente já sabe aqui que esse artigo vai falar de escalabilidade de stream processing e vai dar dicas para que a gente use bem os recursos do nosso cluster. Ó, bem interessante aqui. A gente tem uma coisa muito prática. E vamos dar uma olhada nesse artigo. Assim, eu peguei eu tenho um resumo aqui que eu vou ter que apresentar ele amanhã numa disciplina, né? E ele vai falar o quê? Ele vai falar de basicamente vai fazer um benchmark de basicamente quatro frameworks popular. O Flink, o Kafka Stream, o Spark Streaming e o Structured Streaming. É muito interessante como o Kafka Stream é o mais recente desse aí e é o menos usado, assim, na academia ele é menos estudado, né? Então, assim, ele ganha um pouco menos de destaque. Ele é também um pouquinho mais lento. A gente vai ver que nesse paper ele mostra que o Kafka Stream, na verdade, ele é mais lento por algumas
diferenças ali que a gente tem na implementação. E aí, vamos dar uma olhada. Aí a primeira sessão é a introdução. Todo artigo vai ser muito parecido. Vai ter uma introdução que vai falar do tema. Aqui está falando de Stream Processing, para que serve o Stream Processing. Começa falando de IoT, processamento de Big Data. E aí vai chegando no ponto... o artigo ele sempre começa do mais abrangente para o mais específico. Então ele vai falar aqui de IoT, de IoT gera dados, que esses dados precisam ser processados, vai mostrar o Big Data. Uma coisa interessante, assim, você não pode fazer um artigo sem referenciar outros, assim. Então, assim, se eu estou falando aqui vamos dar uma olhada aqui numa frase, ó. The heavily increase of the complexity of the application in many aspects for recovery. Então ele está falando assim que há um aumento da complexidade das aplicações em muitos aspectos, como tolerância à falha, acurácia e o gerenciamento de estado. E para cada um deles ele bota uma referência que a gente pode olhar aqui, ó. E aí o que é essa referência? Ó? The Data Flow Model, a Practical Approach to Balance Correction Latency. Então assim, ele tá referindo que há um aumento da complexidade na tolerância à falha, basicamente nesse artigo. Então é muito interessante, às vezes, você estar lendo um artigo e tentar ler outro artigo, né? Eu não recomendo muito, eu recomendo ler primeiro aquele, veja se tem algum ponto que você quer entrar mais, aí você vai ler. Por quê? Para não perder o foco. Então você começa a abrir 4, 5 artigos e depois está lendo artigos bem antigos, né? Obviamente um artigo só vai referenciar um artigo mais antigo que a data de publicação dele, né? Vamos ver outra coisa aqui. Aí ele vai dando uma introdução do que são esses 4 frameworks de Data Processing. Vai falar aqui, ó. Nós também incluímos o Kafka Stream e o Structured Stream, porque eles são os mais recentes e as performances deles não têm sido analisado ainda. Então, assim, o Kafka Stream não teve sua performance analisada. E observa que isso aqui é de 2021. Então, assim, em 2021, a performance do Kafka Stream não foi analisada. Pode ser que, se eu executar o mesmo benchmark hoje, ele tenha uma performance diferente, né? E toda hora com referências. Referências são muito importantes em artigos científicos. Você não tira uma informação de você sabe aonde. Eu não vou fazer piada aqui. Mas você tem que referenciar o seu embasamento. Ou você tem que fazer um experimento que prove a sua teoria. Então, vamos analisar aqui. Aí ele fala assim, ó... sempre tem na introdução, vai ter o quê? A contribuição desse paper. E ele fala assim, ó... ele vai mostrar aqui, ó... Em geral, a contribuição desse paper são... uma extensiva análise da escalabilidade de Distributed Stream Jobs, uma discussão sobre os gargalos da vazão, do throughput, based on wide variety of metrics, baseado nas métricas, uma larga variedade de métricas. Então, assim, esse paper vai fazer uma análise de métricas e vai discutir quais são os gargalos os gargalos na vazão dessas métricas. Analysis of how scalability is influenced in the throughput bottleneck, return influenced by multiple factors such as scaling direction, framework design and processing pipelines. Uma análise de como a escalabilidade é influenciada pelo gargalo da vazão, que torna influenciado por múltiplos outros fatores, o quê? Ele vai tentar achar nos gargalos as influências dos fatores ali, das configurações, né? Uma análise de escalabilidade horizontal e vertical para distintos job cluster layouts, então assim, para distintas configurações, do Flink, Kafka Stream, Apache Streaming e Structure Streaming. A guidelines on scheduling cluster and optimal cluster layouts for different job complexities. Então, assim, por que eu quero ler esse paper? Para quem seria ideal ler esse paper? Assim, se você mantém ali um Flink em produção, um Kafka Stream, um Spark Streaming, é ideal você entender o que vai diminuir a sua vazão. Por isso que esse paper é ótimo para isso. Então, por isso que eu li ele, por isso que eu quero usar ele. Entender ele é muito útil. Mas eu li, é muito difícil entender. Sim, pode ser difícil entender, por isso a gente lê, relê, porque é muito condensado. A escrita acadêmica, ela não é uma escrita comum, que ela tá ali para entreter você.
é uma escrita para passar conhecimento, então ela tem que ser concisa, ela tem que ser direta, sem floreios. Então, assim, quando você vai escrever um livro, você está pensando ali na retenção do leitor. Aqui não, você já reteve ele pelo seu abstract. O abstract diz, olha, eu quero propor isso, isso, isso. Tipo, você já reteve a pessoa aqui, porque a pessoa está interessada no conhecimento, ela não está interessada na sua dinâmica da leitura, ela não tá interessada no o quão vai ser aprazível ler isso, ou se quanto difícil é ler. Pode ser que seja difícil ler, pode ser que seja condensado. Então, assim, ele é muito importante para você ser denso, ser conciso, para ser fácil de citar. Então, é uma leitura diferente. Outra coisa, observe aqui, ó, esse artigo é Open Access, eu não estou logado aqui nas minhas contas da i3E, então assim, ele é Open Access, você pode ler ele está aberto, se você procurar jogar essa task no Google, você vai achar esse artigo. E todo artigo que for Open Access você pode ler. Se ele for, se for restrito, aí você vai ter que procurar por outras fontes aí. Às vezes joga no Google que está na página do professor ou está na página de quem publicou, do pesquisador. Muitas vezes ele entra alguns anos depois, né? Vamos descer aqui. Ó, uma outra seção comum de um artigo é o que a gente chama de related work. O que é o related work? A pessoa vai fazer uma listagem de quais são os artigos que ela leu que tem uma pesquisa parecida, mas não similar. Se tiver uma mesma pesquisa, é óbvio que a pessoa vai mudar o foco da pesquisa dela, né? Porque tudo isso vem de pesquisa. São pessoas pesquisando e publicando. Então, related work pode ser uma seção interessante. Principalmente que ele vai dar vários artigos parecidos, vários artigos interessantes para se ler, né? E aí começa aqui o benchmark, né? Ele está falando uma seção aqui que ele vai mostrar como ele desenhou o benchmark. Eu acho a seção bem interessante, porque é uma coisa que eu já sabia, assim, eu vou citar isso aqui, que é para cada pipeline de dados, por exemplo, a gente vê aqui que ele tem um Kafka que injeta no Stream Processing Framework, uma coisa interessante, todo Stream Processing Framework usa Kafka como Message Oriented Middleware. E ele tem duas pipelines diferentes. Por quê? Porque dado uma pipeline diferente para um stream processing, você vai ter dados diferentes, você vai ter formatos diferentes, vai ser tudo diferente, assim, as métricas vão ser diferentes. É uma coisa que até eu vou estudar isso, né? Como é que a gente otimiza um stream, um Kafka Stream, né? Ele tem um Enrichment Pipeline Adapted e um Aggregation Pipeline. Assim, são dois tipos de pipelines diferentes, né? Tem algumas coisas aqui que são as configurações desse stream. É uma coisa interessante que é até difícil você ver, né? Porque quando você vê pelo menos o Kafka Stream que eu mexo, né? Você vê um DSL lá de código, então você tem que entender, para você extrair isso aqui, muitas vezes tem que entender bem o que está sendo feito ali, né? Depois vai falar da infraestrutura. Essa sessão é uma sessão muito interessante, vai falar das métricas. Eu vou deixar o link aqui do meu trabalho com Message Oriented Middleware. Essas métricas elas estão lá, só que tem um pouquinho a mais até, né? Que é basicamente latência, vazão, throughput, utilização de CPU, isso eu não usei lá, né? Utilização de memória, garbage collection. Por quê? Porque todos os frameworks fazem uso da JVM. Observe aqui, ó. A JVM lá, o Javão, tá em tudo aqui. Então, assim, não existe Data Stream Processing sem Java. Mas eu uso Spark no Python. Amigo, Spark é Java. Se você usa no Python, provavelmente o Python é um wrapper para Java. Ou o contrário, o Java lê aquele Python, né? Então, assim, ou sei lá, alguma coisa faz deployment naquele Java ali, mas o Spark, ele é Java, tá? Sinto lhe informar, caso você tenha orgulho de não usar Java. Utilização de rede, são todas essas métricas usadas aqui para se avaliar um Data Stream Processing. A leitura disco. Aí depois ele vai falar o quê? Dos frameworks. Então assim, eu quero entender um pouco do Kafka Streams. Cara, lê isso aqui. Isso aqui tá dizendo tudo aqui que você tem que saber em alto nível. É até interessante ver,
Porque eu leio o paper de Kafka Streams há no mínimo uns 2 anos. E muitos deles, assim, às vezes tem um entendimento um pouco pueril do que é o Kafka. Por quê? Porque não tá no foco do cara entender a fundo como é que o Kafka Stream funciona. Então ele vai ler a documentação, vai fazer um resumão ali, e pode ser que tenha uma outra coisa que falha ali do Kafka Stream que a revisão por pares não vai pegar, porque quem vai revisar por pares vai olhar a metodologia do paper. Ele não vai olhar se essa informação do Kafka Stream está correta. Não vai, muitas vezes não vai olhar essas coisas, né? Então, às vezes a gente tem que ter esse risco com isso, entender um pouco como essas coisas funcionam, né? E aí eu posso pular tudo isso, eu vou falar, ó, o que é uma parte Flink. Tem uma coisa muito interessante aqui, que é quando ele vai falar a Scalability Workload. Essa sessão eu acho ela bem interessante, né? Que ela vai trabalhar, ela vai mostrar, ela vai definir aqui em algum momento, ele define, acho que ele já passou por ele e eu pulei, né? Ele define o que é fator de escalabilidade. O que é o fator de escalabilidade? É como minha aplicação escala ao adicionar recurso. O fator de escalabilidade vai ser perfeito, quando se eu adiciono um recurso, ou se eu adiciono mais um do recurso que eu já tenho, se eu dobro os recursos dele, ele dobra o processamento. E a gente observa aqui no que o Kafka é bom. Se você olhar o Kafka Stream aqui, ele é o único que tem a escalabilidade horizontal de 100%. Então, assim, a gente vê aqui, ó, por exemplo, aqui, olha o Flink, se eu tenho um worker, ele tem 180, ele tem 180. Se eu tenho dois workers, ele cai para 86% do uso dos recursos. Se eu tenho 4 workers, ele vai para 98%. Você vê que é melhor que o 2, eu não entendi por quê. Agora, se eu tenho 6, cai para 87. Ele tem a performance vai decaindo. Mas observa o Kafka Stream. Se eu tenho um recurso, se eu boto 2, a vazão dobra. Se eu boto 3, a vazão. Se eu boto 4, a vazão quadruplica. Se eu boto 6, a vazão mais do que sextuplica. Então, assim, o Kafka Stream vai escalar melhor do que os outros. Então, tem uma matemática para ser feita, né? E sem contar que tem outras razões aqui que eu poderia até falar quando eu for falar de Kafka Stream. Estou preparando um vídeo para falar de Kafka Stream, só que precisa de um pouco de tempo, né? Aqui está onde ele define o fator de escalabilidade. Então, essa é a seção que ele vai definir o fator de escalabilidade, que é uma conta muito legal de se fazer. Assim, tipo, se você quer provar ali no seu sistema como é que ele escala, qual o fator de escalabilidade, quem impressionar seu chefe, esse é um paper muito legal de se ler. Eu recomendo você ler, se você quer mesmo fazer isso, né? E depois ele vai mostrar os resultados, vai ver como esse paper foi bom. Vitor, mas eu não quero saber de Data Stream Processing, eu quero saber de outras coisas. Beleza, então assim, o que você pode fazer? Você pode pegar aqui e procurar papers. Eu vou tentar, por exemplo, fazer um teste aqui. Eu vou entrar na página da Tri3 Explorer e vou procurar, sei lá, vamos procurar Agile. Agile, já que teve uma discussão muito interessante de Agile semana passada. Aí você vê que ele já retorna várias tags. Mas eu vou procurar aberto. Opa, Agile, ele botou Agile Development. Eu vou deixar esse Agile Development e vamos ver. A gente vê que tem 7 mil artigos aproximadamente de conferências, 600 em journal, 460 em magazine, 71 livros, né? E eles estão ordenados por relevância, ou seja, o que é ordenado por relevância? Aí talvez você tenha que entrar na documentação aqui do 3E para ver como é que ele faz esse cálculo de relevância. Provavelmente é os mais citados, né? Por exemplo, se um artigo ele é recente e ele tem poucas citações, mas tem mais do que alguns mais antigos, então ele tem quase o mesmo que alguns mais antigos, ele vai ser mais relevante que o mais antigo, porque citações vão aumentando com o tempo. Então, se são artigos que têm poucas citações, mas a frequência, se você faz uma projeção no tempo, você vai ver que ele vai ter mais citações, pode ser que ele seja mais relevante de que artigos que têm muitas citações são mais antigos, né? Então, citações mais recentes são mais interessantes. E é isso, vamos ver aqui, ó, o primeiro artigo é de 2014. 2014 pode ser que não tá bom. Então vamos olhar o quê? Nos últimos 5 anos, né? 2019 pra frente, né? Vamos filtrar aí, vamos ver o que volta. Em pesquisa, normalmente a gente olha os últimos 5 anos, que são os mais relevantes. A não ser que eu queira ver algo mais antigo, porque eu quero ver qual a definição ali de algum termo antigamente, né? Eu fiz isso no Message Oriented Middleware. Vamos procurar aqui. Typical Practical Team Structure and Setup in Agile Development. A gente tem um paper aqui de 2021 que foi citado uma vez.
A gente tem um paper de 2023 que não foi citado, mas aqui tá, a relevância também entra a questão da aonde foi publicado, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar onde foi publicado. Por exemplo, isso aqui foi publicado na Conferência Internacional de Electrical Electronics Information Engineering, de 2021. Esse aqui é uma Conferência Internacional de Comunicação, Tecnologia e Desenvolvimento para a África. Então, assim, tem vários papers aqui. O ideal seria você achar um interessante, né? Você não vai achar um paper de Java, já deve ter falado isso, de Java, de Kafka Stream. Kafka Stream você vai até achar, mas você não vai achar um paper ali de... Por exemplo, vamos procurar aqui microserviços aqui. Vamos procurar, ver o que microservices. Vamos ver o que ele retorna de microservice, que é um termo de moda, né? Não é um termo muito usado na academia, né? A gente vê que toward migrating legacy software systems to microservices based in, tipo, um artigo sobre migração de microserviços, né? Microserviços em ASP.NET, só que isso aqui é um livro da Manning, né? Então, assim, um livro pode ser legal, mas assim, tipo, pode não ser legal. Vamos ver outro filtro aqui. Eu consigo publicar só... Open Access Only. Vamos dar uma olhada no Open Access Only, já que eu não estou usando minha conta aqui. Identificando problemas de performance no arquitetura de microserviços através do Causal Reasoning. Pode ser um artigo interessante se você trabalha com microserviços. Né? A evolução de microserviços, a evolução da identificação de microserviços na decomposição de monolitos, uma revisão sistemática. Review é sempre legal, assim, porque vai trabalhar... Esse artigo seria muito interessante de ler, assim, para quem quer entender como é que é o estudo da evolução da identificação de microserviços, né? Agora vamos fazer a mesma busca na ACM. Vamos tentar identificar aqui na ACM Microservices. A ACM ela é muito parecida com a E3M, mas ela tem um foco mais a fundo em computação em si. A ACM tem muita coisa de engenharia elétrica. Vamos ver, microserviços. Vamos procurar aqui o que retorna. Accept all cookies. Ele já voltou um livro. Não quero um livro, eu quero só a busca em microserviços. Acho que eu devo ter clicado na recomendação. E aí, vamos ver uma olhada se ele tem Open Access aqui. Não sei se ele vai ter, mas aqui, ó, ele tem esse aqui, Get Access é fechado. Deixa eu ver aqui a Publication Content, Pipe Awards, Sponsor, Conference Events. A gente tem aqui uma coisa interessante, ó. O número de publicações de microserviços, a gente tem que 2024 está em andamento ainda, não chegou, mas a gente tem que tá crescendo as publicações em microserviços, né? Vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é público? Não sei. Tá aqui, ó, Open, é free. Se é free, é Open Access. Vamos dar uma olhada. Esse aqui tem Open Access, né? Os dividendos escondidos do microserviço. Microserviços não são para todas as companhias and the journey is not easy. Bem interessante. Esse aqui é o quê? Da Kiwi. Kiwi é uma revista da ACM. É muito interessante os artigos que estão lá. Recomendo muito a leitura dele. Vamos só mostrar aqui como é que é esse artigo aqui, ó. Da mesma forma que... Deixa eu ver se eu abro ele em HTML. Tá na Kiwi aqui. O da Kiwi eles são um formato um pouco diferente dos artigos, dos outros artigos que a gente viu, né? O da Kiwi ele tem um formato mais livre. Eu gosto muito de alguns artigos da Kiwi, cito bastante, né? Um deles que eu recomendo, deixa eu até ver aqui. Eu esqueci o nome agora, mas tem um deles que fala sobre dependência de microserviços, que é uma coisa excelente, assim, mas assim, ó, o que vai ter aqui? Ele vai ter um formato diferente. Você não vai ter o abstract, a conclusão. Ele vai ter uma discussão mais aberta. Eles têm um formato um pouco mais de artigo de blog, esse aqui. Mas ele é bem interessante. Dá pra você citar. Acho que ele tem até DOI também, né? DOI, deixa eu ver. Não tem. DOI é um formato de citação que você pode achar o artigo. Tem sim, tá aqui, ó. DOI dele, ó. DOI dele. Eu não sei como é que pronuncia isso, eu não sei a teoria de trás desse DOI aí, mas assim, tipo, significa que você pode citar ele, seria bom. Deixa eu até dar uma olhada em outro artigo aqui.
Vamos até voltar aqui. Eu vou filtrar ele por conferência agora. Eu quero dar uma olhada na esse carinha aqui. Deixa eu dar uma olhada naquele que é free. Implementation Partners for Microservice Architectures. Ó, esse aqui é interessante, ó, que é do Peplop. Eu já publiquei no Peplop. Então, assim, teoricamente, se eu procurar aqui nessa conferência... Deixa eu até olhar aqui, ó. Proceedings. Aí vamos olhar... Não tem a 21. A 21 foi a que eu publiquei. Que foi a online. Deixa eu dar uma olhada se tem aqui. Não tem a 21, a que eu publiquei. Peplop é o Partners of Language... como é que é? Partners of... dá uma olhada aqui, ó. Partner Language and Programs Conference. Ela foi online em 2021 e a gente publicou um artigo lá sobre... ela é só baseada em padrões, né? A gente tem um padrão publicado lá. Então, assim, vai ser uma implementação de padrões para microserviços. Seria até um artigo interessante de se ler para quem aí trabalha com microserviços, né? Vamos dar uma olhada. Então ele vai ter o quê? E aí sim, vai ter o formato específico da Plop, que ela é diferente no artigo comum, né? Aliás, todo o processo da Plop é bem diferente, é bem interessante. Um dia eu posso falar dele. Aí vai definir o que é um microserviço. Então pode ser um artigo bom de se ler e de citar, assim, ó, tipo, eu quero fazer uma apresentação ali de microserviço da minha empresa, vai lá, pega esse artigo, lê, ou lê a referência dele, tenta definir o que é um microserviço baseado nesse artigo. E essas referências elas são boas às vezes, porque elas são um pouco mais canônicas que uma referência de blog ou de livro, se a gente for olhar, né? Então, o padrão, ele sempre vai trabalhar vários padrões, né? Eu conheço a metodologia, ó. Isso aqui é uma linguagem de padrão, né? Microserviço é uma linguagem de padrão, né? Quando a gente fala de microserviço, a gente está falando de uma linguagem de padrão, a gente está falando de um padrão. Então aqui provavelmente ele vai citar quais são esses vários padrões, vai citar brevemente nesse artigo. Esse artigo é bem longo, ó. A gente tem quase 33 páginas, pode ser interessante de se ler. E aí segue o padrão de padrões, né? Tipo, vai ter um título, contexto, problema, forças e solução. É um padrão interessante para você, é um artigo interessante para você ler, para aprender e estudar mais. Bom, era isso que eu tinha pra falar, assim, né? Tipo, o que a gente fez aqui? A gente leu um artigo, né? Passou por cima de um artigo aqui, que é o Influencing Factors in Scalability Distributed Stream Processing System. Eu mostrei para vocês como procurar artigos, eu recomendo, assim, se você quer se aprofundar no tema que você trabalha, tenta procurar um artigo relevante, tenta primeiro identificar qual que é o tema que você trabalha, né? Muitas das pessoas vão falar assim, pô, mas eu faço CRUD, né? Com o que eu trabalho? Você trabalha com engenharia de software, né? Engenharia de software, se você pegar aqui e pesquisar, ó, software engineering. Ai, cadê o autocomplete? Ele vai autocompletar aí, eu sei que tem um typo ali. Não deu, mas vamos procurar aqui aqui na SEMI vai ser melhor. Vou procurar aqui, ó. Software. Ele não tá. Opa, deu algum erro aqui. Vamos dar uma olhada nos journals aqui, que aí eu consigo achar. Não. Eu tô me perdendo. Software Engineer in Progress Engineering. Deixa eu procurar abertamente aqui para pegar todos os artigos de Software Engineering, todos eles que pelo menos vão citar. A gente observa que tem o primeiro artigo que está por relevância, vem de 82. Então talvez esse seja o mais antigo, né? Mas vamos procurar aqui, ó, os mais... vamos botar um filtro de... Proceeding name, não. Date. Vamos procurar uns filtros por data. Data de publicação. Past 5 years. Vamos dar uma olhada nos últimos 5 anos. Qual que é o... aqui, ó, o primeiro artigo que tá procurando aqui, a engenharia de software, a pesquisa de engenharia de software está endereçando os problemas da engenharia de software, pode ser um bom artigo para você ler. Na verdade é um keynote, se você procurar isso aí vai ter até um vídeo, se duvidar. Cloud Software Engineering, engenharia de software.
engenharia de software ao redor do mundo. Vai ter uma série de artigos, Workshop Report on Imaging, um relatório de um workshop sobre educação de engenharia de software. Então, assim, pode ser interessante você procurar até ali para você ver, o que eu trabalho, qual que é um tema relevante. Eu quero procurar de testes, o que tem de teste, qualidade de teste, qualidade de software. Tem bons artigos aqui, bons artigos. Basta você ter um interesse e saber procurar. Muito obrigado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa um comentário aqui dizendo que te ajudou. Muito obrigado.